Olá, gente. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre o plano da salvação. O mais incrível de todos os projetos, planos que foram concebidos ou que foi concebido por Deus. O maior de todos os planos, que basicamente consiste no seguinte: como é que um pecador, como eu e você, podemos ser alcançados, salvos e perdoados e termos um relacionamento eterno com Deus. Muitas passagens na Bíblia revelam essa verdade, mas uma que eu mais gosto, uma que eu acho que é mais clara, é esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça, preste atenção, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu quero resumir a mensagem da salvação para você aqui. Primeira coisa que a gente percebe, que a salvação é uma iniciativa de Deus. Ela começa em Deus, né? Pela graça sois salvos. Então quem toma a atitude de nos oferecer a salvação é o próprio Deus. E isso ele fez há 2000 anos atrás, morrendo na cruz, ali pagando por todos os nossos pecados. E ali na cruz Jesus disse: está consumado, está pago, está liquidado, não há mais dívida, né, da parte do homem para ele se aproximar de Deus. Agora ele toma essa iniciativa, né, e faz aquilo que nós não poderíamos fazer em momento algum, em circunstância nenhuma da nossa vida. Então ali na cruz nós vemos a provisão de Deus. Deus estava em Cristo, no seu Filho, reconciliando consigo o mundo. E outra coisa, a palavra graça supõe-se uma necessidade. Se graça significa favor não merecido, significa que alguém está precisando de um favor. Alguém está numa situação de problema. E nós estamos nessa situação de problema. Essa é a nossa condição como pecadores. Se você voltar um pouquinho esse capítulo, no versículo 1 vai dizer: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, todo pecador, ele deve para Deus, ele deve para a justiça de Deus. E a Bíblia diz que essa dívida, que a Bíblia chama de salário, o salário do pecado é a morte. Então, nós devemos para a justiça de Deus. E não há nada que nós podemos fazer, a não ser que Deus tome a iniciativa e a não ser que Deus seja gracioso, que Deus haja com bondade. E é isso que Paulo vai dizer, que pela graça os crentes aqui foram salvos, os cristãos de Éfeso foram salvos. Deus manifestou favor a eles, foi uma coisa que eles não mereciam. Nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos ser banidos da presença de Deus para sempre. Mas Deus preferiu agir com graça, Deus preferiu que a maldade e os efeitos, as consequências do nosso pecado caísse sobre o seu Filho perfeito e inocente. Outra coisa, a gente entende nesse texto, quando Paulo diz: pela graça sois salvos, ele está falando aqui de uma salvação que já aconteceu. No momento em que esses cristãos creram, eles já foram salvos. O tempo aqui no grego é um tempo que a gente nem tem na língua portuguesa. É um tempo perfeito, é chamado auristo perfeito. Significa que é uma coisa que já aconteceu, né? Uma coisa que já está no passado e o resultado já é evidente no presente. Já aconteceu e que permanece, né? Então já está feito. Quando você crê no Evangelho, quando você crê nessa mensagem de que Jesus morreu e pagou por todos os seus pecados, ele foi punido pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões. Quando eu creio nisso, está feito. É irreversível. O tempo verbal aqui significa que isso não pode ser alterado, isso já
já está feito, não pode ser mudado, não pode ser modificado, não pode ser revertido, não há reversão, né? Não dá para arremeter como um avião que volta, não tem como engatar a marcha ré, já está feito, já está realizado. Quem crê na mensagem do Evangelho já está salvo de forma inalterável, irreversível, é o que Paulo está falando. E ele vai dizer ainda que essa salvação, ela é um presente de Deus, é um dom. E presente nós entendemos muito bem o que significa. Não é uma coisa que você merece. Às vezes eu estou aqui em casa e falo, eu vou dar um presente para minha esposa. Né? Eu vou, entro no site, compro um presente, ou compro um tênis, ou compro alguma coisa. Não é porque ela merece, é porque eu quero voluntariamente dar a ela um presente. Há um prazer em fazer isso. Né? E a salvação, ela é o resultado de um presente de Deus. Então, quando Deus salva o pecador, ele não está contabilizando algo da sua parte. Né? Ele diz aqui que não vem de obras para que ninguém se glorie. Preste atenção, se uma única obra sua e uma única obra minha pudesse ser acrescentado àquilo que Jesus fez, porque nós entendemos que o que Jesus fez foi completo, pleno e definitivo. Mas se em algum momento Deus considerasse uma única obra nossa, isso já seria o suficiente para arruinar e seria o suficiente para que essa mensagem não fosse mais pela graça. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus não é devedor de ninguém. Por isso que não tem do que nós nos gloriarmos. Porque Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então a salvação, ela teve a iniciativa, foi executada e é oferecida única e exclusivamente por Deus, sem a nossa menor participação. E ela é oferecida a todas as pessoas. O Evangelho é a boa notícia. Primeiro que todos pecaram. Logo, todas as pessoas são alvo da misericórdia de Deus. Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 17 e 30, que Deus convoca todas as criaturas, todos os homens, ao arrependimento, isto é, à fé. Se Deus está convocando todos os homens ao arrependimento, significa que não há desculpa. Por quê? Porque Deus só pode convocar todos se ele ofereceu também um sacrifício para todos, se existe uma oferta para todos. Logo, a salvação se estende a todas as pessoas. E nós não temos o menor mérito. E ele diz aqui, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, salvação não é alguma coisa que eu faço por mim mesmo. Salvação não é uma coisa que eu faço para Deus ou por Deus, mas alguma coisa que Deus fez por mim. E a fé seria, então, a apropriação. Né? Você está com sede, eu te ofereço um copo d'água. Para saciar a tua sede, eu coloco a água no copo e te dou a água no copo, mas você tem que estender a mão e beber, senão você não vai matar a sua sede. Deus está dizendo que ele capacitou todas as pessoas para receberem o presente da vida eterna, o dom gratuito. Então receba essa salvação hoje, pela fé, crendo, confiando, descansando, que Jesus já fez aquilo que você nem eu podemos fazer em tempo algum. Essa é a mensagem das boas novas. Deus abençoe.